Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Homem Espiritual, do irmão Atmani. No áudio de hoje, nós vamos fazer a leitura do segundo capítulo, que se chama Fenômenos de uma Mente Passiva. Muitos cristãos desconhecem a diferença fundamental que há entre a atividade do Espírito Santo e a dos espíritos malignos. Por isso, de maneira inconsciente, permitem que o inimigo penetre em sua mente, ocupando-a, o que é profundamente lamentável. Por isso, é interessante fazer uma breve exposição sobre os fenômenos que se passam na mente sobre o ataque de espíritos malignos. Pensamentos repentinos. Quando alguém permite que sua mente mergulhe na passividade, começa a perceber pensamentos estranhos. São conceitos impuros, blasfemos ou confusos que passam pela mente, um após outro. E quando tenta expulsá-los, logo se descobre impotente. A mente fica à semelhança de um moto contínuo. Uma vez posta a funcionar, não para mais. A pessoa não consegue livrar-se deles. Por mais que se esforce, são os espíritos malignos que trazem esses pensamentos contrários à vontade do crente. Às vezes, essas ideias surgem como um relâmpago, proporcionam novas descobertas e a compreensão de fatos novos. Podem se apresentar sob a forma de sugestão, compelindo alguém a fazer alguma coisa. Muitas vezes parecem ter surgido da própria pessoa. Após um exame mais profundo, porém, descobre-se que são apenas o resultado da ação de espíritos malignos em uma mente passiva. Pensamentos repentinos que requerem alguma ação não vêm do Espírito Santo. Por isso, o servo do Senhor deve resistir a eles. Se alguém resolver colocá-lo em prática, vai perceber que são completamente destituídos de importância. Sabemos que nesses últimos tempos, os espíritos malignos estão atuando de todo modo especial, ensinando novas doutrinas, como está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O povo de Deus deve guardar-se de tais ensinamentos que eles podem incutir em mentes passivas. Muitos crentes, ao estudar as Escrituras, acreditam ter recebido uma nova revelação, discernindo fatos que outros não conseguiram. Essas pessoas devem ter muita cautela, pois geralmente é na hora da meditação que as potestades iníquas lançam suas ideias em nosso pensamento, ou então de modo furtivo introduzem algo nele. Muitos cristãos não têm consciência de que podem receber ensinamentos de espíritos malignos. Desse modo, pensam que tudo lhes vem à mente de súbito quando estão meditando é algo que eles próprios descobriram. Passam então a ensinar essas doutrinas, apresentando-as como fruto de uma pesquisa pessoal. E não são poucos os que, tomarem conhecimento de tais revelações, se maravilham da sabedoria desses mestres. No entanto, será que essas pessoas estão cientes de que muitas dessas doutrinas emanam do inferno? Muitas heresias, inúmeros ensinamentos espirituais, interpretações sectárias da palavra de Deus, que fracionam a Igreja de Cristo, se originam nesses pensamentos repentinos que podem sobrevir a alguém durante o estudo das Escrituras. Não devemos nos impressionar com as maravilhas de tais lampejos repentinos. Pelo contrário, devemos procurar verificar qual a procedência. Será que se trata mesmo de uma revelação do Espírito Santo através de nossa intuição? São produto de nossa mente? Ou terão sido o fruto da ação de espíritos malignos? Quando alguém deixa sua mente em estado passivo, torna-se fácil para o inimigo induzir pensamentos destituídos de propósito, como: você é um vaso especial para Deus, sua obra vai abalar o mundo, você é muito mais espiritual que os outros, você deve dar outro rumo à sua vida, Deus brevemente vai abrir uma porta larga para seu ministério, você deve deixar tudo e viver pela fé, suas possibilidades espirituais são ilimitadas. Pensamentos espúrios como esses
desarmam toda a vigilância do crente. Alimentando essas ideias dia e noite, ele sonha com a própria glória. Assim, está deixando de lado a razão, não se dando conta do perigo e do ridículo que esses pensamentos podem representar para a sua caminhada espiritual. Comprai-se neles, sempre antevendo um futuro glorioso. Alguns pregadores do Evangelho, muitas vezes, são dominados por esses pensamentos repentinos. Pregam revelações que lhe ocorrem de súbito. Atribuem a Deus tais pensamentos, aceitando-os passivamente. Ignoram que Deus não nos dá revelações repentinas, nem as comunica à nossa mente. Embora essas palavras às vezes pareçam ter um significado rico, elas vêm das potestades iníquas. Além disso, muitas vezes, versículos das Escrituras inundam a mente daquele que está pregando. E embora os ouvintes pareçam tocados, não experimentam nenhum benefício depois de uma mensagem dessas. E é como um sonho e também pode ser uma ação das potestades iníquas. Quando um filho de Deus cede espaço para os espíritos malignos agirem em sua mente, descobre que eles são capazes de introduzir nela qualquer pensamento. Tais espíritos muitas vezes provocam uma desconfiança infundada entre colegas de ministério, ou um pensamento sectário na mente de um obreiro, de modo a isolá-lo dos demais. Por instigação maligna, esse obreiro conclui de maneira descabida que alguém está falando mal dele. Daí o afastamento. Na verdade, não há base para tal pensamento. Se tão somente os servos de Deus fossem capazes de discernir a origem desses pensamentos e resisti-lhes, não haveria semelhantes divisões. Como é triste alguém acreditar que isso é fruto de sua mente, não percebendo que é obra de espíritos malignos. Imagens. O adversário pode projetar imagens na mente do cristão. Algumas são nítidas e agradáveis e ele as aceita. Outras são impuras e pecaminosas e sua consciência as repudia. Boas ou mais, aceitas ou não, o triste fato é que ninguém dispõe de forças para impedir que elas lhe invadam a mente. Contra a vontade permanecem perante os olhos experiências passadas, predição de acontecimentos futuros e muitas outras ideias. Isso se dá porque seu poder de imaginação caiu na passividade. Por não controlar a imaginação, permitiu que os espíritos malignos a manipulassem. O Filho de Deus deve ter consciência de que aquilo que não vem da sua própria mente provém das forças sobrenaturais do inimigo. Sonhos. Os sonhos podem ser naturais ou sobrenaturais. Alguns provêm de Deus, outros são inspirados pelo inimigo. Uns resultam das condições físicas e psicológicas do homem, os demais são de origem sobrenatural. Quando o homem está aberto aos espíritos malignos, quando a mente está aberta aos espíritos malignos, os sonhos originam-se, na maioria das vezes, das imagens com que ele se depara durante o dia, reproduzidas sobre outra forma. As potestades malignas invisíveis criam imagens durante o dia e sonhos durante a noite. Para saber se nossos sonhos procedem do inimigo, devemos simplesmente nos perguntar: minha mente está habitualmente passiva? Se a resposta for sim, não merecem credibilidade. Além do mais, os sonhos e visões inspirados por Deus tornam o homem tranquilo, pacífico, firme e cheio de sabedoria. Já aqueles produzidos pelos espíritos malignos são bizarros, conturbados, cheios de fantasia e engano, tornando a mente arrogante, fantasiosa, confusa e destituída de entendimento. É por causa da passividade da vida mental que as potestades iníquas conseguem provocar tantos sonhos esquisitos no cristão. Nenhum dos sonhos daqueles cuja mente se tornou passiva procede de Deus, nem de causas naturais. São o resultado da ação dos espíritos malignos. À noite, o cérebro não está tão ativo quanto durante o dia. Por isso acha-se mais propenso a ser manipulado pelo inimigo. Tais sonhos fazem-nos acordar com a cabeça pesada e o espírito melancólico, deixando a mente passiva. Permitimos que os espíritos malignos afetem adversamente o nosso bem-estar. Por isso o sono não é reparador. A ocorrência de sonhos deste tipo durante a noite
significa que a mente está sujeita à ação nefasta de espíritos malignos. Quem resistir a seus feitos dia e noite reconquista a liberdade. Insônia. A insônia é um dos males que frequentemente acometem os cristãos. É um tipo de trabalho característico do inimigo na mente humana. Muitos, ao deitar, são dominados por uma torrente de pensamentos. Continuam pensando no dia de trabalho, recordando experiências passadas ou apenas enchendo a mente com uma salada de assuntos fora de propósito. Parece estar examinando 1000 ideias, como o que se deve fazer, a maneira de fazer e qual a melhor estratégia. Adiantam-se, começando a pensar nos negócios do dia seguinte, como planejar, o que poderia acontecer ou como proceder nas diversas situações. Assim, uma onda de pensamentos inunda sua mente. Embora saibam que cama é lugar de dormir e não mesa de trabalho, seu cérebro fica em constante atividade. Reconhecem a importância do sono para o trabalho do dia seguinte, querem dormir realmente e não ficar pensando. No entanto, por razões desconhecidas, não conseguem. A mente trabalha sem descanso e o sono lhes foge. Alguns crentes com certeza já passaram pela angústia de incontáveis noites de insônia. Quando termina o dia, eles colocam de lado as preocupações e preparam-se para descansar a mente. Contudo, isso não acontece. Por mais que estejam cansados, à semelhança de uma máquina que não pode parar, continuam em atividade. A vontade não exerce nenhum controle sobre o cérebro. São incapazes de deter os pensamentos. Apenas aguardam um instante em que a mente, por algum motivo, pare de funcionar e eles possam conciliar o sono. Normalmente, o sono revigora o espírito, mas quem experimenta indescritíveis noites de insônia passa a ter pavor da hora de dormir, da cama e da noite. Precisa descansar, mas cada manhã ao acordar sente-se como se estivesse saindo de um mundo terrível. A cabeça pesada, a vontade entorpecida e com a sensação de absoluta falta de energia. Em situações como essa, o Filho de Deus é levado a crer que a causa está nas condições físicas precárias ou numa sobrecarga dos nervos. Com frequência, porém, essas razões não passam de meras hipóteses. Se fossem reais, depois de um descanso ou de outro remédio natural, haveria restauração. Isso, porém, não acontece, porque os espíritos malignos se valem daquelas causas naturais para camuflar sua atividade invisível. Desse modo, quando o crente percebe pensamentos borbulhando em sua cabeça durante a noite, deve inquirir o seguinte: onde se originam esses pensamentos? Serão meus mesmos ou serão estranhos? Será que sou eu que estou pensando? É assim mesmo que eu penso? Se não estou querendo pensar, como é que este pensamento pode ser meu? Quem coloca em minha mente estes pensamentos repetidos, confusos, impuros e opressivos? Quem, senão os espíritos malignos? Esquecimento. Devido aos ataques do inimigo, alguns crentes perdem a capacidade de memória, passando a sofrer de esquecimento. Esquecem-se até daquilo que acabaram de dizer ou fazer. Não conseguem nem mesmo encontrar objetos que guardam no mesmo dia. Esquecem-se de compromissos assumidos há relativamente pouco tempo. Parece até que perderam o cérebro, pois não conseguem reter nada na mente. Pensam que sua memória é pior do que a de qualquer outra pessoa, sem perceberem que o problema é um ataque de espíritos malignos. Passam então a depender de anotações, tornam-se escravos de agendas e memorandos, como meio de lembrar-se das coisas. Não estamos querendo dizer, entretanto, que uma pessoa deva lembrar-se de tudo. Concordamos que, passados muitos anos, ou até imediatamente, podemos nos esquecer de certos fatos que não deixam uma impressão profunda. Mesmo assim, quando as circunstâncias são favoráveis, devemos nos lembrar, dentro de um período razoável de tempo, de coisas que aconteceram há algum tempo e que prenderam nossa atenção. Por que será que caíram no esquecimento, então desaparecendo sem deixar nenhum vestígio, sem possibilidade de serem lembradas? Não existe uma explicação natural para isso. Deve ter sido o resultado da invasão das forças do mal. O esquecimento de alguns fatos é um processo natural, e de outros nem tanto. Toda perda inexplicada de memória indica um ataque súbito das hostes do mal.
Muitos cristãos sofrem esse tipo de ataque, e quanto esforço este destrói. Alguns até fazem piadas sobre o esquecimento. O fato é que muito da nossa confiança e capacidade para a obra fica prejudicada. Outro fato que acontece também é que muitos crentes possuem memória privilegiada, mas em momentos críticos ela falha inesperadamente. Parece que de repente ela se apaga, não permitindo a lembrança de mais nada. Isso causa sérios problemas. Quem passa por essa paralisia súbita pode achá-la misteriosa, mas acaba admitindo que se trata apenas de uma deficiência temporária no vigor físico, algo que pode acontecer de vez em quando. O que raramente se percebe é que esse é um sintoma de um ataque dos espíritos malignos. Falta de concentração. As asseclas de Satanás muitas vezes interferem na capacidade de concentração mental do cristão, que, como se sabe, varia bastante de uma pessoa para outra. O que temos observado, porém, é que a maioria dos crentes já sofreu alguma perda dessa faculdade, devido a uma ação contrária de espíritos malignos. Alguns parecem totalmente incapazes de concentrar-se na hora de pensar, outros nem tanto, mas seus pensamentos dispersam-se pouco depois de se concentrarem num determinado assunto. Esses irmãos percebem que seus pensamentos vagando, principalmente durante os períodos de oração, leitura da Bíblia e entrega da mensagem. Não conseguem concentrar-se, apesar de se esforçarem. Podem até alcançar êxito por algum tempo, mas isso não dura muito. Às vezes, perdem o controle por completo. É claro que se trata de uma ação do inimigo. Esses ataques acontecem porque o crente dá lugar aos espíritos malignos. É uma pena ver alguém desperdiçando sua capacidade mental, passando o dia todo sem conseguir realizar nada. O desperdício da energia mental é prejudicial, da mesma forma que os das energias físicas. Hoje em dia, muitos crentes gastam tempo demais para alcançar poucos resultados. A mente deles é tomada de assalto por espíritos malignos, dificultando bastante a concentração. O ataque das forças das trevas faz com que o povo de Deus experimente um tipo peculiar de desatenção. A mente, que devia estar concentrada em um determinado assunto, de repente tem um branco e em seguida passa a ocupar-se de outro interesse. A pessoa perde a consciência do que está fazendo ou do que está lendo. Ela pode, inclusive, achar que estava pensando em outra coisa, e não naquela em que se concentrara. Será, porém, que tais pensamentos se originaram de sua própria vontade? São inúmeros os cristãos que de repente perdem a capacidade de ouvir qualquer coisa durante um culto. Os espíritos inimigos procuram evitar que ouçam algo que lhes seria proveitoso. Para isso, em vez de paralisar sua mente, forçam-nos a pensar em outros assuntos. Quando o inimigo ataca a mente do cristão, este tem dificuldade para ouvir os outros. Muitas vezes ele perde palavras e até mesmo frases. Para escutar com atenção, precisa franzir a testa, tentando compreender o que os outros estão querendo dizer. Às vezes, deixa de entender até as palavras mais simples. A mensagem chega deturpada aos seus ouvidos. Tudo isso se deve a uma perturbação da mente. Os espíritos malignos nos provocam um entendimento preconcebido da mensagem que eles interpretam previamente. Por essa razão, muitos crentes são avessos a ouvir o que outros têm a dizer. Antes que terminemos de falar, estão eles nos interrompendo impacientemente. É que os espíritos malignos já colocam na mente deles inúmeros pensamentos e querem que eles os considerem e passem a divulgá-los logo em seguida. Em verdade, tais indivíduos estão ouvindo tanto o que se diz em seu interior como fora. Dentro estão as insinuações do inimigo, fora o que outro está falando. A voz interior é mais forte do que o que chega aos seus ouvidos. Desse modo, eles têm dificuldade de ouvir o que vem de fora. Tais sintomas de desatenção são a prova de que os elementos satânicos ocuparam o coração deles. Os crentes às vezes passam por essa experiência, e enquanto não forem libertos da atividade desses espíritos, serão incapazes de concentrar-se. Essa perturbação mental costuma levar os cristãos a abanar a cabeça num esforço para se livrarem desses pensamentos angustiantes.
Precisam falar em voz alta consigo mesmo para produzir uma impressão em sua mente. Caso contrário, não vão entender nada, pois ela está obscurecida. Mas ainda essas pessoas precisam ler em voz alta para conseguir pensar no que estão lendo. Inatividade. Quando a mente do cristão sofre um ataque violento, perde a capacidade de pensar. Cai quase completamente na mão dos espíritos malignos, de modo que seu dono não pode mais utilizá-la. Não consegue pensar, ainda que queira, pois se tornou incapaz de iniciar qualquer pensamento próprio. Na realidade, miríades de pensamentos passam por sua mente, sem qualquer controle e sem que ele possa detê-los, para começar os seus. As ideias de fora são irresistíveis, a ponto de não lhe permitir considerar suas próprias. Ele pode até achar um espaço na mente onde inserir seus pensamentos, mas logo descobre que é muito desgastante continuar pensando. As muitas vozes e os muitos assuntos que lá se encontram sufocam a sua própria. Para que alguém pense, deve possuir memória, imaginação e poder de raciocínio. O crente, no entanto, já perdeu essas faculdades, por isso não consegue pensar. Está destituído da capacidade de criar, deduzir, lembrar, comparar, julgar e aprender. Desse modo, não pode pensar. Se ele insistir, vai sentir uma espécie de sensação confusa que sufoca qualquer pensamento produtivo. Com o processo mental cativo, o cristão naturalmente desenvolve um ponto de vista desordenado e desequilibrado. Para ele, o montículo é como se fosse uma montanha. Tudo lhe parece tão difícil quanto subir ao céu por uma escada. Passa a ter medo de qualquer coisa que lhe exija pensar. Não gosta de relacionar-se com os outros, porque isso exige demais dele. Tem a sensação de que, se quiser manter regularmente um bom desempenho nas tarefas diárias, precisará dar a vida. Acha-se preso por uma cadeia intangível que os outros não conseguem ver. Sentem-se tão mal quanto um escravo que quer fugir e não consegue. Esses cristãos vivem como que sonhando. Desperdiçam seu tempo, pois não têm pensamentos úteis, nem imaginação, raciocínio ou consciência. Quando a mente é tomada de assalto, a vontade que obedece ao seu comando fica automaticamente comprometida. Os crentes, então, tornam-se passivos, permitindo que as circunstâncias os joguem para lá e para cá, sem tomarem nenhuma decisão própria. Cheios de pensamentos conturbados e sem paz, não conseguem romper esse cativeiro para tornarem-se livres. Parece que estão presos por algo que não conseguem ver. Têm vontade de fazer muitas coisas. Quando tentam, porém, uma compulsão opressora os leva a desistir, pois aos seus olhos todas as tarefas se tornam impossíveis. Para eles, a vida é uma sucessão de obstáculos intransponíveis. Poderão, por acaso, estar satisfeitos? Esse tipo de inatividade é muito diferente da natural. Se o problema da mente é apenas passividade, é possível ativá-la de qualquer instante. No entanto, se a inatividade do cérebro for devido à opressão de espíritos malignos, não adianta tentar. A pessoa simplesmente não consegue pensar. Parece que a cabeça está afundando sobre o peso de uma carga pesada. É isso que acontece quando os processos mentais estão profundamente afetados por espíritos malignos. A inatividade mental também é causada pela preocupação constante de que muitos crentes sofrem. Se nos colocarmos no lugar deles, certamente veremos que esses irmãos têm tudo para estar satisfeitos e ser felizes. A realidade, porém, é que estão cheios de preocupação e de pensamentos angustiantes. Se lhes perguntarmos por que estão assim, logo veremos que para eles nada está bom. Se os aconselharmos a se livrarem desses pensamentos, vão se achar completamente incapazes. Eles mesmos não entendem o porquê desse estado de coisas. Parece que estão afundando em um pântano do qual não conseguem sair sozinhos. Tão acostumados estão a viverem preocupados que não contêm mais força para superar essa situação. Com certeza, isso é a mão do inimigo. Se fosse uma preocupação natural, certamente haveria alguma causa que a justificasse. As preocupações sem motivo são sempre desencadeadas por espíritos malignos. O crente se acha num poço tão profundo porque deu ouvido à voz dos mensageiros das trevas.
e agora está sem forças para livrar-se deles. Sua mente se acomodou na passividade de tal maneira que já não consegue ser ativa. As cargas que pesam sobre ele despertam-lhes a consciência para o fato de que se acha cativo. Ele não consegue vislumbrar o azul do céu, nem tem um entendimento correto de nenhum problema. Não pode exercer a faculdade de raciocínio. É um prisioneiro lançado numa cela escura e passa nela todos os seus dias. Os espíritos malignos se regozijam com o sofrimento deles. Todo aquele que cair na mão desses espíritos vai ser tratado dessa mesma maneira. Inconstância. Enquanto a mente do cristão estiver dominada pelas potestades inimigas, seus pensamentos serão totalmente desprovidos de crédito, pois a maioria vem de espíritos malignos. Poucos são dele mesmo. Esses espíritos podem induzir um determinado pensamento e logo em seguida outro contrário. Seguindo tais mudanças, o cristão naturalmente se torna vacilante. Os que convivem com ele consideram-no de caráter instável, devido às constantes mudanças de opinião. No entanto, são os espíritos malignos que alteram seu pensamento e mudam seus pontos de vista. Quantas vezes nos deparamos com crentes que no instante dizem eu posso e logo depois respondem não posso. De manhã eles falam eu quero e de tarde já estão dizendo não quero. Isso acontece porque os espíritos malignos introduzem em sua mente o pensamento eu posso e os levam a acreditar piamente que podem. Logo em seguida, porém, introduzem um pensamento oposto a esse, fazendo-o acreditar que de fato não podem. Assim, não foram eles mesmos que mudaram de ideia. Em todas essas atitudes inconstantes, podemos encontrar o adversário agindo na mente humana. Os crentes podem abominar tais atitudes vacilantes, mas não conseguem mudá-las e tornar-se firmes, porque elas não provêm deles mesmos. Quando se recusam a seguir a voz estranha, as potestades malignas falsificam a voz da consciência e os acusam de não obedecer a Deus. Para livrar-se da acusação, esses crentes não têm outra escolha senão mudar as posições já assumidas. Essas características inconstantes têm toda a mesma origem. Dando ouvido às sugestões malignas, o cristão começa repentinamente a empreender muitos projetos. No entanto, à medida que as potestades inimigas modificam suas propostas, os crentes fazem também o mesmo. Muitas vezes, os espíritos malignos instilam pensamentos em ocasiões inadequadas, despertam as pessoas à meia-noite, por exemplo, orientando-a a fazer isso ou aquilo. Se alguém se recusa a obedecer-lhes, promovem uma acusação. Ou ainda, eles poderão sugerir uma mudança de rumo durante a madrugada, levando-o a tomar uma decisão extremamente importante numa hora em que a mente está mais sujeita a confusões. Rastreando a origem de muitos desses acontecimentos, vamos descobrir espíritos malignos agindo na mente do homem. Tagarelice. Os servos de Deus, cuja mente é tomada de assalto pelo inimigo, costumam esquivar-se de conversar com outros porque não conseguem ouvir. Quando tentam, começam a passar pela cabeça deles pensamentos sobre os quais não têm nenhum controle, como se fossem nuvens açoitadas pelo vento. Geralmente são muito tagarelas. Como é que a boca pode deixar de falar se a mente está fervilhando de ideias? A mente que não consegue ouvir, mas quer que os outros a ouçam, está doente. A verdade é que alguns crentes são tagarelas por natureza. Assim, inconscientemente, podem ser instrumentos nas mãos do inimigo. Muitos cristãos parecem máquinas de falar comandadas por forças externas. São muitas as pessoas incapazes de refrear a língua para não soltar mexericos, anedotas e difamações. O coração delas está limpo, mas não conseguem reprimir as palavras ociosas. Parece que tão logo as ideias penetram na mente do indivíduo e antes que ela tenha a oportunidade de refletir, elas se transformam em palavras. Essas ondas de pensamento levam-no a falar. A língua escapa ao controle da mente e da vontade. Então ele solta um torrente de palavras, sem nenhuma reflexão. Algumas vezes isso acontece contra o intento e a vontade daquele que está falando. Quando mais tarde os outros lhe lembraram o que disse, ele fica admirado de ter dito aquilo. Tudo isso se deve à passividade da mente.
As potestades das trevas podem acionar a língua quando a mente está imobilizada. Começam misturando seus pensamentos aos do homem e depois misturam as palavras. O crente deve ter a mais absoluta convicção de que suas palavras devem ser o resultado de seus próprios pensamentos. Qualquer palavra que estiver à margem deste é formulada pelos espíritos malignos. Obstinação. Quando a mente de um indivíduo cai na passividade e as potestades das trevas passam a ocupá-las, se ele toma uma decisão, recusa-se categoricamente a considerar qualquer outro argumento que possa surgir. Ele vê qualquer tentativa no sentido de proporcionar-lhe um melhor entendimento dos fatos como uma interferência em sua liberdade. Quem se encontra nessa situação considera tolos os que procuram orientá-lo, pois entende que não tem o mesmo nível de conhecimento que eles. Ainda que completamente errado, acha que possui motivos que os outros não conseguem entender. Como sua mente é extremamente inflexível, não tem como usar a razão para examinar, discernir ou julgar. Sem qualquer juízo crítico, aceita tudo que os espíritos malignos colocam em sua mente, reputando-o como extraordinário. Quando alguém, nessas condições, ouve uma voz sobrenatural, imediatamente a aceita como sendo a vontade de Deus. Essa voz é sua lei transcendendo, portanto, uma investigação racional. Qualquer que seja o pensamento, a voz ou o ensinamento, ele os considera infalíveis e sem sombra de dúvidas seguros. Recusa-se a fazer qualquer análise, agarra-se tenazmente a esses pensamentos, não levando em conta mais nada. Não se deixa mover por nada que provenha do seu raciocínio ou da sua consciência. Igualmente, ineficazes para ele são as explicações e as evidências de outros. Depois de acreditar que se trata da direção de Deus, ele fecha a mente, resistindo a qualquer mudança. Como não usa o raciocínio, pode ser enganado de pronto pelos espíritos malignos. Aqueles que têm algum discernimento enxergam um perigo, mas ele engole tudo como se fosse um doce. Não é fácil restaurar uma pessoa assim. O sintoma dos olhos. Através dos olhos podemos identificar com facilidade uma mente passiva, que se acha dominada pelos espíritos malignos. Os olhos, mais que qualquer outra parte do corpo, revelam a condição da mente. Quem se encontra nesse estado de passividade pode olhar para um livro procurando lê-lo, mas nenhuma ideia vai penetrar no seu cérebro, nem impressionar sua memória. Quando conversamos com alguém nessas condições, os olhos dele tendem a mover-se para cima e para baixo, vagando em todas as direções. Embora seja uma atitude indelicada, ele não consegue olhar diretamente em nosso rosto. Contudo, ele pode também agir de modo contrário, fixando o olhar no interlocutor, sem nem sequer piscar, como se estivesse dominado por um poder desconhecido. Esse olhar fixo pode significar algo mais sério. O inimigo utiliza esse meio para produzir no cristão a atitude de um necromante. Muitas vezes, ao olhar por muito tempo o semblante do seu interlocutor, o crente deixa de ouvir o que ele está dizendo para ficar atento aos pensamentos que as potestades do mal estão engendrando em sua mente. Devemos estar atentos ao movimento dos nossos olhos para ver se está de acordo com o que se passa em nossa mente. Quando a mente se encontra passiva, os olhos tornam-se ofuscados. Aí a pessoa pode começar a captar as visões peculiares que não estão buscando, mas torna-se incapaz de concentrar-se naquilo que está querendo ver. Finalmente, recapitulando os fenômenos da mente do cristão, que se acha sob o ataque de espíritos malignos, são múltiplos e variados. Subjacente a todos eles, porém, está a perda do controle. De acordo com o mandamento de Deus, cada uma das habilidades naturais do homem, entre as quais se acha a faculdade de pensar, deve estar completamente sujeita ao próprio domínio. Todavia, se por desconhecimento um crente der lugar aos espíritos malignos, eles vão ocupar sua mente e assumir o controle direto, sem que a vontade da vítima possa fazer nada. Desse modo, se por acaso esse cristão descobrir qualquer atuação independente em sua mente, deve ficar sabendo que está sendo alvo de ataques da potestade das trevas. Alguns resultados da ação nefasta dos espíritos malignos são a inatividade em vez de uma atividade, a inquietude em lugar da calma, o mal-estar devido a um turbilhão de pensamentos, incapacidade de concentrar-se, distinguir ou lembrar
confusão descontrolada, trabalho sem resultados, falta de ação durante o dia, sonhos e visões à noite, insônia, dúvidas, falta de vigilância, medo, infundados e perturbação que produz agonia. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos trazer luz através desse ensinamento, possamos orar, possamos manter a nossa mente centrada no Senhor, na palavra, que o Senhor nos guarde, nos livre, que o Senhor possa repreender todo o mal, tudo que se opõe à nossa vida, aos nossos pensamentos. O Senhor foi aquele que venceu na cruz do Calvário. Nós cremos no poder do nome de Jesus Cristo.